E a comunidade islâmica bengalesa de Veneza decidiu que deveria ter uma mesquita construída em Mestre. Mestre, para quem não sabe, é um bairro barra distrito lá de Veneza. O problema começou quando o prefeito de Veneza disse que não. A partir daí, iniciou-se uma chuva de insultos, né? Tudo aquilo ali, ameaças por parte desses muçulmanos, os quais, além disso, ameaçaram agora interromper o funcionamento não apenas de Mestre, daquele bairro veneziano, mas de boa parte da província de Veneza. Então, ligado a isso, não pode-se deixar de mencionar o fato de que nas últimas eleições venezianas, vencidas por Simone Venturini, o nome do político, do candidato que venceu, a esquerda apresentou nada mais, nada menos do que 7 candidatos muçulmanos para garantir vagas no Conselho Municipal de Veneza. Lembrando que no Brasil esse Conselho Municipal nós chamamos de Câmara dos Vereadores, mas ali nessa situação nenhum dos candidatos islâmicos, nenhum desses candidatos muçulmanos obtiveram sucesso pela esquerda, né? Não foram eleitos. E agora, por coincidência, acredite você ou não, convocam uma revolta contra as próprias instituições venezianas por causa de uma mesquita. Bem, se muitos de nós não compreendemos perfeitamente como a penetração do elemento islâmico tem sido, de certa maneira, tão eficaz nesses países ocidentais, talvez através desse pequenino acontecimento, digamos assim, veneziano, né, acontecimento municipal, a situação não seja revelada de um modo mais claro, né? Um modo micro que pode revelar o que acontece em quase todos os países ocidentais. Sim, pois se há uma invasão que é contrária às tradições, os costumes, religião e interesses do Ocidente, principalmente da população, essa invasão e tomada de poder por alheio só pode estar sendo viabilizada por alguém sabendo que os países ocidentais são belicamente superiores aos países de onde vêm essas pessoas. Portanto, há sim agentes e atores facilitadores nessa reviravolta toda. Já deixa a sua curtida, ative o sino das notificações, inscreva-se no canal e se quiser nos apoie. É possível por meio aqui do Clube de Membros, tornando-se membro do canal Lenguamar. Eu sou Fernando Menegatti, professor e pesquisador da área cultural e linguística vêneta, ensino língua vêneta, língua italiana, latim, português e também inglês. Vamos parar a cidade. Essa foi a ameaça dos bengaleses, os muçulmanos em Veneza, após o não do prefeito à construção da mesquita. A comunidade muçulmana agora se diz pronta para ir às ruas caso não seja atendida a sua exigência por um local de culto islâmico em Mestre, bairro, distrito veneziano. A comunidade bengalesa de Veneza possui um peso elevado, para quem não sabe, sobretudo por se tratar da principal comunidade muçulmana da cidade, que tentou, né, sem sucesso, como dito, ter impacto nas eleições municipais deste ano. Eram, afinal, 7 candidatos da lista que a esquerda havia incorporado na esperança de, enfim, atrair novos eleitores. Agora a mesma comunidade exige uma mesquita na Vila della Giustizia em Mestre e exige aos gritos de vamos parar a cidade, conforme relataram aí os jornais do país nessa semana. Houve um não categórico do recém-eleito prefeito Simone Venturini, que em entrevista ao telejornal regional explicou que não concederá espaços, pelo menos até que os bengaleses demonstrem avanços na integração das mulheres, no aprendizado do italiano, na participação da vida cotidiana da comunidade local, etc. Coisas que os muçulmanos nunca vão fazer, né? Enquanto eles convocam uma greve para o caso do prefeito não recuar. É importante constatar que se trata de uma comunidade cujo peso é tudo menos insignificante no município de Veneza, né? Estima-se hoje que a comunidade bengalesa muçulmana de Veneza seja de cerca de 20 mil pessoas, considerando também aqueles que
adquiriram já a cidadania italiana e os residentes temporários. Trata-se assim de um forte curral eleitoral no qual a esquerda continua apostando para reforçar a sua presença no território veneziano, principalmente o território vêneto como um todo. E eles têm plena consciência disso, tanto que lançaram o desafio ali: basta, estamos cansados de ser enganados, se não nos permitirem construir nossa mesquita, estamos prontos para ir às ruas, apoiado pela esquerda. Se nós, bengaleses, fizermos greve em Veneza, eles disseram, mestre, Marghera e tantos outros lugares vão ficar sem turismo, cozinhas, restaurantes, tudo vai parar, né? Querem ver? Bom, o problema mais grave é que a esquerda subestima essas pessoas e a força do islamismo como religião e organização social, o qual é superior às propostas, né, de civilização do progressismo. Sendo assim, não demorará muito para esses partidos serem completamente controlados por muçulmanos, assim como os locais onde esses partidos já se elegeram e comandam. Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso, me deixa aqui nos comentários, aproveita e diz se você concorda com isso ou não, com a minha visão. Eu também gostaria de te convidar para esse encontro especial que fazemos sempre em novembro, nossa imersão em História e Língua Vêneta, é um final de semana inteiro, onde nos reunimos por videochamada para nos aprofundarmos nessas questões que são intrinsecamente nossas, questões vênetas. O encontro ocorrerá nos dias 28 e 29 de novembro. Você que quer ver as aulas, mas não poderá participar ao vivo, precisa também fazer a sua inscrição do mesmo jeito, pois esse conteúdo vai ser disponibilizado gravado para os que se inscreverem, apenas para esses. A inscrição é um valor simbólico de R$ 45. Para participar, entre no nosso grupo de WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Agradeço aí pela atenção de todos e nos vemos no próximo Tchai Tchai Strucon.